Oi, pessoal, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Ellen, eu sou daqui da cidade de Campinas, São Paulo. E várias pessoas já, quando eu converso, quando eu falo, quando eu conto um pouquinho da minha experiência com Deus, sobre lutas e vitórias, as pessoas falam: Nossa, Ellen, você poderia gravar um vídeo, né? Abençoar outras vidas. E eu confesso que eu fico meio receosa, porque não é todo mundo que vibra com a gente as nossas conquistas, né? Então eu quero dividir com vocês um pouquinho da minha história. Eu e meu esposo, nós nos casamos no civil em 2009, né? Nós temos 2 filhas. Hoje a minha mais velha tem 16 e a minha caçulinha tem 12. Nós servíamos a Deus na igreja, nós voltamos para Jesus, na verdade, né? Porque nós estávamos afastados já havia 3 anos. Nós voltamos para a igreja também em 2009 e a gente congregava na igreja do Jardim Santo Antônio. É uma igreja que fica aqui em Campinas, Assembleia de Deus, Ministério Belém, meu ministério, que eu amo muito. E nós íamos para a igreja. Só que eu moro a mais ou menos uns 7 quilômetros de distância da igreja. Eu pegava ônibus para ir para a igreja, tal. Naquela época eu não estudava música, né? Não tinha nenhuma pretensão em estudar música nem nada. Hoje eu sou professora de canto há 5 anos. Ainda estou estudando, né? Vou me formar esse ano pelo Conservatório de Tatuí. Mas naquela época a gente trabalhava, eu trabalhava em escritório e o meu marido ele trabalhava numa empresa de ótica que ficava aqui perto de casa. A gente morava numa casa onde a minha cunhada tinha cedido pra gente morar. Ela foi embora para Minas e deixou a casa e falou que a gente poderia morar na casa e a gente depositava uma quantia irrisória para ela por mês, né, para auxiliar eles lá também, como se fosse um aluguel, mas na verdade eu nem considero como um aluguel porque realmente era uma quantia irrisória para nos ajudar. E aí a gente não tinha carro, as crianças na época eram pequenas, né? A Vitória devia ter uns 6 anos mais ou menos. 6 anos a Vitória tinha e a Natália tinha 2 aninhos. E aí nesse período nós íamos para a igreja, a gente congregava numa igreja que ficava num outro bairro, como eu disse, no início a gente precisava pegar ônibus para ir para lá. A gente andava cerca de uns 15 minutos, né? Chegava na passarela, atravessava a passarela. E a nossa situação financeira não era das melhores, né? Então a gente pegava o passe, eu ia com a Vitória, que era a maiorzinha, ia com ela, passava o passe na catraca, pedia para o motorista esperar, passava o passe para o meu marido, que estava do lado de fora do ônibus, para ele fazer integração no próximo ônibus que ia para o mesmo lugar. Então a gente tinha que sair bem mais cedo de casa para ir para a igreja e a mesma coisa a gente fazia para voltar para casa. Só que o meu marido vinha primeiro, ele vinha na frente, porque à noite já era mais perigoso o ambiente onde eu ficava, né? Onde a gente descia. Então ele vinha na frente com uma das crianças e eu vinha logo em seguida atrás e a gente fazia o mesmo processo. Hoje, assim, pela graça e a misericórdia do Senhor, nós fizemos esse processo, né, de ir para a igreja e passando o passe para fazer integração, porque a gente realmente não tinha dinheiro para ir os dois juntos no mesmo ônibus. A gente não tinha condições financeiras para isso. E a passagem na época era R$ 2,50, hoje tá R$ 5, né? Então a gente não tinha condições financeiras para fazer isso naquela época. E nós fizemos isso por mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos. Quando a gente conseguiu, quando o Senhor nos abençoou e a gente conseguiu arrumar o nosso carro, porque a gente tinha um carro já, mas estava parado por causa de motor, por causa de documentação, IPVA, atrasado, enfim.
Quando a gente conseguiu organizar a vida, a gente colocou o carro para andar. E aí a gente mudou de igreja, a gente mudou de bairro, né? A gente começou a congregar no Jardim Nova América. E lá nós ficamos por quase 5 anos. Dentro desse período de 5 anos, eu indo para Tatuí estudar, o carro quebrou. Na hora que eu cheguei em Tatuí, o carro quebrou. E foi uma prova, assim, porque eu não esperava. Eu estava com 3 crianças dentro do carro junto comigo, que a gente estava estudando junto, né? E aí consegui trazer que 2 crianças, que era minha filha e o filho de uma amiga minha, voltassem embora de carona com pessoas da nossa confiança, amigos nossos. E eu voltei no dia seguinte com um colega nosso também que morava aqui em Campinas de carona. Dormi lá em Tatuí com a minha filha pequenininha e voltei no outro dia de carona. Resumindo a ópera, gente, resumindo a história, foi um momento muito difícil financeiramente falando. Eu precisei trancar os meus cursos, o curso das crianças. Eu só não tranquei o curso de educação, musicalização para educadores, porque eu estava no último ano, no último semestre, né, do curso. E então eu não tranquei, eu optei em continuar com o curso. E aí, trabalhando, eu e meu esposo, Deus abriu uma porta para mim, para que eu desse aula numa instituição aqui de Campinas, dando aula de canto coral para crianças. E foi nessa instituição que a gente conseguiu começar a juntar dinheiro. Só que assim, juntar dinheiro para pobre, necessitado, é uma coisa muito difícil de se fazer, né, gente? Às vezes as coisas dentro de casa quebram, você precisa comprar, que nem a cama das crianças quebrou, a gente precisou comprar colchões novos para elas, uma cama nova para elas, guarda-roupa. Então a gente não estava conseguindo juntar dinheiro para comprar um outro carro. O que eu queria? Eu queria um Celtinha, um outro Palio, um outro carro mais acessível, mais popular. Só que o meu sonho, gente, de verdade, era uma Tucson. Uma Tucson preta, automática, de banco de couro. E de verdade, assim, era o sonho da minha vida esse carro. E eu já tava ficando bitolada pesquisando vários carros. Vários carros eu já tava pesquisando. Mas dinheiro que é bom, a gente, né? Enfim, a gente vai tentando juntar. Isso levou 8 meses, mais ou menos. Quando foi um dia, eu falei com Deus, falei assim, Deus, eu não vou mais pesquisar carro. O Senhor conhece a minha necessidade, o Senhor sabe o que eu preciso e o Senhor vai me dar aquilo que eu preciso. E o Senhor vai dar para mim aquilo que eu realmente preciso. E aí parei de pesquisar carros, porque aquilo já estava se tornando algo viciante. Eu baixei um aplicativo no meu celular e todos os dias a única coisa que eu sabia fazer era ficar pesquisando carros, valores, quilometragem, enfim, pesquisava de tudo. E aí, quando foi um dia, eu falei assim, Deus, hoje eu quero ter um momento só meu e do Senhor. Eu tava com o carro da minha mãe emprestado, que eu tava ajudando ela no restaurante dela, fazer entrega de refeição. E aí, período da manhã, eu tirei de oração. Eu fiz um jejum, falei com Deus. Só que uma coisa bem bacana que eu acho que vale muito a pena eu comentar com vocês, nesse dia, eu não pedi nada para Deus, assim, de bens materiais, de bens de profissional, financeiro. Não pedi nada disso para Deus. Eu falei assim, eu lembro como se fosse hoje, eu falei assim, Deus, hoje eu não quero te pedir nada. A única coisa que eu quero pedir para o Senhor, que a minha existência depende disso, é a tua presença. Eu preciso da sua presença mais que o ar que eu respiro. Então, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe das minhas necessidades, conhece as nossas necessidades, mas do que adianta eu ter casa, do que adianta eu ter carro, do que adianta eu ter dinheiro, se eu não tiver a sua presença? De nada disso vale, né? Então, orei ali a Deus, entreguei o meu coração para o Senhor e fui fazer entrega de refeição para minha mãe.
Enquanto eu tava aguardando a minha mãe fazer fazer as marmitex, eu mexi no meu Facebook. E aí um amigo muito querido, que hoje já está com o Senhor, descansa com o Senhor, ele sabia do meu sonho, que eu tinha um sonho de ter uma Tucson, né? E ele viu um anúncio em um estacionamento, uma Tucson preta, banco de couro, automática. E ele viu esse anúncio e ele me marcou: olha, Ellen, lembrei de você. Aí eu entrei no anúncio, vi, aí tinha lá uma pequena entrada e mais parcelas de R$ 800. Eu falei assim, nunca, imagina, eu não consigo assumir uma dívida de R$ 800 nem aqui nem na China, né? Sem contar, gente, que o Palio que quebrou lá em Tatuí, como o carro não estava no nosso nome e a gente não conseguia encontrar o dono do carro ficou na rua, né? Aguardando eu ter o dinheiro para pedir para o mecânico arrumar. Nesse meio tempo, a prefeitura rebocou o carro. E o carro só saía do pátio com o dono, ou seja, a gente não conhecia o dono, não encontrava o dono, perdemos o carro, né? Só para esclarecer para vocês devem estar se perguntando, mas e o carro que quebrou, né? Enfim. E aí, eu peguei e liguei. Por mera curiosidade, eu liguei, viu? Quanto que é a entrada? Ah, a entrada é de tanto. Eu falei assim, mas essas parcelas tão altas, para chegar numa parcela de mais ou menos uns 650, uns R$ 600, eu teria que dar uma entrada de quanto? Ah, você teria que dar X de entrada. Eu falei, nossa, era praticamente quase o dobro do que eu tinha em mãos, né? E aí eu falei, deixa isso pra lá. Pensei comigo, mas o meu coração ficou naquele carro. Eu falei assim, olha Deus, o senhor bem que podia, né? Não custa nada pro senhor fazer isso. E aí fui fazer entrega de marmita pra minha mãe. Quando eu fui entregar a marmita da minha avó, no condomínio dela, tinha um porteiro, eu entreguei pra ele. Ele falou, olha moço, é no apartamento tal. Aí ele falou assim pra mim, moça, você tem um brilho tão lindo. Gente, por Deus, eu achei que ele tava com maldade comigo, sabe? Que eu já virei disposta, que a gente tá no espírito, mas ao mesmo tempo a gente é ser humano, a gente é muito falho. A gente já vira pronta pra ir pra carne. Fala, olha aqui. No que eu virei pra ele, pra respondê-lo, ele tava chorando. E aí ele começou a falar coisas que só eu e Deus sabia. Sabe aquela oração que você faz o mais íntimo do seu ser, você e Deus, Deus e você? Que você nem pronuncia em palavras, em sentimento, no pensamento, no coração? Pois é, Deus começou a usar aquele homem para falar comigo e falou muitas coisas. E me relembrou de coisas, me trouxe à memória coisas que Deus já havia usado outras pessoas para falar comigo. E aí ele pegou para finalizar, ele falou assim: olha, moça, isso foi numa sexta-feira, gente, sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2018. Nós estamos no dia 23, hoje eu acho que é 23 de 2021, né? E ele falou assim: olha, moça, tem algo que você vem pedindo para Deus há muito tempo, que para você é impossível. Mas Deus está mandando eu dizer para você que para Ele nada é impossível. E que em 7 dias Deus vai te dar o que você tanto está pedindo. Gente, na hora eu lembrei do carro. Na hora eu lembrei do carro. Eu já tava chorando, né? Já tava morrendo afogada em lágrimas. E ali eu comecei a chorar. E não sei como, nem como eu consegui voltar pro restaurante. Eu contei pra minha mãe o que Deus tinha falado através daquele homem. Minha mãe se emocionou comigo, chorou comigo. Filha, Deus é um Deus de promessa. E é um Deus que cumpre as suas promessas. Eu faço aniversário dia 10 de fevereiro. E pasmem, gente, no dia 10 de fevereiro eu fui lá no estacionamento para ver o carro, andei no carro, coisa mais linda do meu sonho. E de fato, Deus usou o homem para falar comigo na sexta-feira, dia 9. Na sexta-feira seguinte, o carro estava na garagem, segurado.
e eu vou mostrar ele pra vocês agora. Gente, esse aqui é o meu carro. Essa aqui é a minha Tucson, um sonho que Deus me presenteou no meu aniversário de 30 anos. E eu vou mostrar ela por dentro pra vocês verem. Espera só um pouquinho. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, automática. Olha os bancos. Banco de couro. Olha o espaço aqui atrás. É um carro extremamente espaçoso, extremamente confortável. Barato? Não, gente, não é barato. E, inclusive, na semana que a ficha foi aprovada, eu só estava aguardando o restante do dinheiro para levar para o estacionamento, dar de entrada. Eu comecei a pesquisar correia dentada, câmbio, comecei a fazer esse tipo de pesquisa. Na hora me deu um arrependimento, porque é tudo muito caro, nada dela é menos de R$1.000, nada. E eu comecei a me entrar em desespero, eu falei, Ellen, sua burra, por que você não foi pedir um Fusquinha? Porque pelo menos um Fusquinha você sabia que Deus... Aliás, pelo menos um Fusquinha você sabia que você ia conseguir se virar, quebrou qualquer arame, você arruma um Fusca. E eu fiquei desesperada. E eu lembro desse dia que eu tava passando roupa, eu tava assistindo uma pregação da Isa Reis, e de repente, do nada, enquanto eu tava com meu coração angustiado, apertado, desesperado, eu falei assim, eu acho que aquele irmãozinho tava na carne, não era de Deus aquilo. E aí, a Isa Reis, na pregação dela, ela parou e falou assim, ei, desfrute das bênçãos que o Senhor está te dando. Porque quem cuida, quem realiza os seus sonhos, não é a sua conta bancária. Quem realiza os seus sonhos é Deus. Então desfrute do que o Senhor te deu. Hoje, gente, para resumir, para de fato resumir toda essa ópera para vocês, hoje eu já não moro mais naquela casa. Hoje o Senhor preparou uma casa melhor para nós. Moro de aluguel, claro, é o sonho de todo mundo ter a sua casa própria. Esse o Senhor ainda não realizou, mas eu creio que Ele vai realizar. E hoje, para honra e glória do nome de Jesus, hoje, na ausência de um carro, para ir congregar, para ir fazer a obra do Senhor, o Senhor me deu 2. Eu tenho também esse Ford Ka. É um Ford Ka. Mano, esse velho não passou na rua 10 vezes lá, ligando pra mim aqui explicar pra ele. É um Ford Ka 2017, que também o Senhor, de uma forma inexplicável, nos presenteou. É um carro lindo por dentro, maravilhoso, super econômico, que tem a Tucson de gastona, né? A Tucson é uma alcoólatra, mas tem o Ford Ka para o nosso dia a dia, para a correria do dia a dia, que o Senhor nos deu também. Então, era esse o testemunho que eu queria compartilhar com você. E queria dizer para você que se você tem um sonho, se você é fiel a Deus, primeiro, se você não é fiel a Deus, seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, seja fiel a Deus, porque isso conta muito. Eu, particularmente, eu dou dízimo, assim, o meu dízimo é picado, né? Eu dou dízimo toda semana praticamente, porque eu recebo, né? Não tenho dia certo para receber, mas eu procuro ser muito fiel a Deus nos meus dízimos, nas minhas ofertas. E a gente não dizima para ser abençoado, a gente dizima porque a gente já é abençoado, né? Então eu quero dizer para você que se você tem um sonho,
Espera no Senhor, confia nele. Se você está passando por alguma dificuldade financeira, que a gente vive mesmo por dificuldades financeiras, né? Tem situação que a gente fala, Senhor, olha, eu acho que botaram mal olhado, botaram um macumba, alguma coisa na minha vida financeira, porque nada vai pra frente. Às vezes, gente, eu não tô fazendo pregação de como que eu posso dizer? Da prosperidade, não, é fidelidade a Deus mesmo, sabe? Seja fiel a Deus, seja fiel a Deus. E o Senhor, Ele tem prazer em realizar os nossos sonhos. O Senhor, Ele tem prazer em realizar os nossos sonhos. Então, confia no Senhor. Aquela causa que você acha que é impossível, aquela porta de emprego que não se abre, as coisas na sua vida parecem que estão amarradas, confia no Senhor. E outra coisa muito importante, as bênçãos de Deus não acrescentam dor, tá? As bênçãos de Deus não acrescentam dor. Então, tudo que você quiser fazer, de fazer para Deus, faça com amor, faça com carinho, que o Senhor lá do céu, ele no momento certo ele vai te responder, na hora certa ele vai entrar com providência na sua vida. E eu costumo dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e nele esperam. Então fique tranquilo, descansa o seu coração, que no momento certo Deus vai entrar com providência, Deus vai realizar os seus sonhos. E até aqui o Senhor não deixou faltar o dinheiro para o conserto do carro quando quebrou, o dinheiro para manutenção, o dinheiro para prestação. E olha só, gente, uma outra bênção que eu esqueci de me contar também, esqueci de contar. Na semana que a gente estava negociando o carro para levar a entrada do carro, o meu marido foi efetivado na empresa em que ele trabalhava, que ele estava como terceirizado. Então, naquela semana ele foi efetivado, para honra e glória do nome de Jesus. Então, a gente sempre passou por muita dificuldade financeira, mas o Senhor resolveu olhar para nós, né? Não que ele não olhava, mas ele começou a olhar para os nossos sonhos, para a intenção do nosso coração. E hoje o Senhor tem nos abençoado muito, e eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e por tudo que eu sei que Ele ainda vai fazer. E Ele sabe que a minha adoração a Ele é independente das bênçãos que Ele tem para me dar. A única coisa que eu peço para Ele é a presença dEle na minha vida, porque sem a presença dEle, de nada vale os 2 carros, de nada vale uma casa bonita, de nada vale uma roupa, um brinco, uma joia, de nada vale. Se você não tiver a presença dEle, você não tem nada, absolutamente nada. Então é isso que eu quero deixar para vocês, uma palavra de ânimo, de incentivo e de confiança no Senhor. Creia no Deus que você serve, porque Ele é um Deus que cuida, é um Deus de promessa, é um Deus que realiza os nossos sonhos, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Que Deus abençoe vocês. Tenha aí um ótimo final de tarde.